Boa tarde. Hoje nós estamos no terceiro encontro do Leitura Terapêutica com a obra O Outro Jeito de Falar, de Bert Hellinger. Vou tirar aqui agora essa visualização dessa forma para a gente poder começar. Bom, ele continua, né? A gente está falando dos transtornos, dos distúrbios da fala. E nosso último encontro, eu até trouxe essa relevância para a gente não se esquecer quanto é importante a nossa fala, a escolha das palavras, o momento em que a gente deveria falar com as pessoas ou deveria se calar. Então, para a gente não esquecer, eu acho que o tempo todo desse livro traz essa mensagem, né? Como é que a gente se comunica? E uma outra questão importante que nós vamos ver em todas as constelações é a questão de ter uma oposição, de haver algo em oposição. Então, o que a gente precisa trazer é a unidade o tempo inteiro. Quando existe unidade, a fala flui, a fala se desenvolve. É interessante, né, a gente notar como é que a fala, a escrita, até a nossa fala verbal, ela acontece com a união de letras que dão origem às palavras, e as palavras se unem para dar origem às frases, e as frases unidas dão origem aos textos. Então, para a gente não se esquecer, parece óbvio, mas se existe sempre uma oposição, uma divergência, imagine que as letras brigam entre si, imagine que as palavras brigam entre si, aquela comunicação não vai existir. Então, no âmbito sistêmico, no âmbito maior da nossa alma, é a mesma coisa, só que com os acontecimentos do nosso sistema familiar. Então, nesse trecho aqui, que Bert começa, né, na página 50, para quem está acompanhando, esse trecho, um participante se aproxima dele com o intuito de trabalhar a gagueira. Aqui. Na verdade, começa na página 49, mas só tem uma linhazinha, tá? E depois já passa para 50. Bert imprime uma descontração, ele ri, né? Ele traz vamos dizer assim, uma brincadeira para a gagueira. Então ele fala assim: por que que você, né, não nos apresenta isso de uma maneira engraçada? Aí ele acha estranho, fala, a gagueira? Mas ele fala sem gaguejar. Bert fala, isso mesmo, a gagueira. E aí brinca, ó, ele parou com isso. Quando ele falou a gagueira, ele nem gaguejou. Então todo mundo ri lá e recomenda, né, que ele faça disso uma piada, porque às vezes para ele ou para quem tem distúrbios da fala, é tão vexatório, né? A pessoa fica com tanta vergonha de falar, porque quando vai falar a palavra não sai, a frase fica rompida, né? Ela não sai de uma vez, ela não flui, que acaba deixando aquela questão ainda muito mais de uma forma enrijecida dentro de si. E o Bert traz essa questão da brincadeira, né, dele ficar tranquilo, de fazer piada quando não der para falar de um jeito fluido. E aí ele começa a tentar compreender um pouco mais. E essa brincadeira não é desrespeitosa, é para que ele fique mais solto, para que ele se acalme, para que ele fique tranquilo, mesmo com a fala cortada, vamos dizer assim. E aí ele tenta compreender, e o cliente vai falando que é gago desde os 4 anos, que foi o momento em que ele ganhou um irmão. E aí Bert percebeu aquilo que ele já trouxe em outras constelações, que ele olha para o lado antes de gaguejar, ele desvia o olhar. E aí ele aconselha que ele vá para casa quando ele estiver fora dali daquele contexto e que ele perceba dentro dele qual é a pessoa, quem é essa pessoa para a qual ele gagueja. Quem é essa pessoa no sistema familiar dele que faz com que ele sinta de alguma forma essa divisão ou essa exclusão? E fala que ele não vai ultrapassar, né? Que ele vai parar por ali, não vai fazer nenhum movimento extra. Lembra do jardim que ele se compara a um jardineiro? Então é como se ele tivesse ali cavucado a terra um pouco mais para que aquela semente pudesse ir, né, se germinando ali, crescendo de alguma maneira. Então foi o que ele fez. Então ele interrompe dessa maneira, né, nesse exercício da gagueira, que é esse convite para ele. Depois ele passa para uma outra questão, em que uma mulher procura, né, ou procura desejando que dois de seus filhos possam aprender a falar mais claramente. Segundo ela, eles engolem as letras. Mas Bert vai conversando com ela e percebe, diante da fala dessa mulher,
que ela que tem dificuldade de falar. Ele fala, gente, eu tenho dificuldade de entendê-la, vocês também? Ele fala assim, né, para as pessoas que estão ali. E aí o pessoal concorda. Então ele sugere para ela que quem primeiro precisa falar mais claramente é ela. Mas não de uma forma, mais uma vez, de uma forma, aqui às vezes a gente fala assim, parece que ele foi muito ríspido, mas não. O que ele quer dizer é que talvez a questão não esteja com os filhos, mas esteja com ela primeiro, e que ela vai precisar rever isso, né, dentro dela. E aí essa mulher olha para o chão. Lembra que o Bert fica muito atento o tempo inteiro com o nosso movimento corporal, porque o corpo fala ali na constelação, o nosso corpo fala o tempo inteiro. Nas constelações, isso é material para ele. Então ele percebe que ela olha para o chão. E quando ela tenta olhar novamente para ele, ele fala para ela: não, não, calma, suporta esse olhar, fica olhando para o chão mais um pouco. E aí ela começa a chorar. Quando ele pede para ela suportar o olhar olhando para o chão, ela chora. Depois de um tempo, ele pede que ela explique a cena. O que que ela tá vendo? Por que que ela chorou olhando para o chão? Ele não coloca representante, nada, ela só olha para o chão. E aí ela fala que gostaria muito de poder dizer. E ele pede que ela diga isso, mas diga isso com raiva. E aí ela vai repetindo: eu gostaria de dizer o que é a realidade. E ela vai falando. Então, Bert fala que ela ainda não está no ponto de poder dizer com clareza o que ela gostaria e o que era necessário dizer, e interrompe. E aqui é importante a gente trazer à tona de novo como é que funciona a constelação de Bert Hellinger. Ela é completamente fenomenológica. Ele aguarda um tempo, ele espera, ele olha para a pessoa, ele percebe se ela está no ponto, se ela está com aquela energia realmente de modificar a questão dela, ou se ainda existem resistências atrapalhando. Porque se a pessoa ainda está resistente a enxergar a solução, não adianta prosseguir, né? A constelação não vai acontecer e a pessoa não vai se beneficiar. Por isso que ele interrompe de novo aqui na página 52 e deixa, né, a sementinha começar a germinar. Vamos ver se ela vai germinar nos próximos capítulos dessa questão dessa mulher. Depois, na página 52, né, 53 aqui, na verdade começa na 52 também. Ele traz a continuação da página 15, no qual, não sei se vocês vão lembrar, né, que era uma mulher que falou para ele que gostaria de encontrar o lugar certo. Qual seria o lugar dela ideal? Mas naquela constelação, na verdade, a gente está indo no primeiro dia, né? Lembrando aqui que são 2 dias de encontros. Esse é o primeiro dia ainda, mas foi mais cedo. Vamos imaginar que foi de manhã, pela manhã. E aí agora ele volta com essa mesma mulher que queria encontrar o lugar certo e ela não conseguia lá ir em direção à sua mãe, que ele verificou que o lugar certo para essa pessoa seria em direção à mãe, seria ela, a mãe abriu os braços para ela, a mãe queria recepcioná-la e ela não conseguiu se mover. Então, Bert escolhe novamente uma representante para a mãe e a posiciona na frente dela. Após um longo tempo, a cliente vai se dirigindo à mãe, mas com interrupções. O que que significa isso? Significa que ela olha para a mãe, vou pegar aqui os bonequinhos, né, para gente. Vou pegar uma mãe grande e uma filha pequena, assim, para ficar mais fácil, né, de mostrar aqui. Deixa eu ver se eu não tô me vendo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu consigo me ver. Ai, aqui, né? Como se fosse assim, ele posiciona a mãe e a filha. A filha antes não queria de jeito nenhum, estava muito distante. Mas hoje, dando continuidade ao processo que iniciou um pouco mais cedo, ela consegue. Só que ela vai devagarzinho, ó, interrompendo, Bert estimula, fica olhando, ela vai mais um pouquinho. A mãe tá lá, de braços abertos para receber a filha, mas a filha tá com muita dificuldade de chegar até essa mãe. E aí ele pergunta lá, né? Ele faz uma pergunta para o grupo. Quando vocês olham para esse movimento, para isso, quem aqui, na verdade, é grande e quem é pequeno? Quem é a mãe e quem é a filha? Então, o que que ele quer dizer aqui? Então, vou até pegar uns suportes aqui para a gente compreender. Quando ela não quer ir até a mãe, né? É como se ela tivesse. A mãe está super disposta a recebê-la, mas ela está indo devagar, como se a mãe tivesse assim a obrigação, né, de estar ali e ela vai no tempo dela. Então é como se ela tivesse, a gente fala no pedestal, ela cresceu, ela está maior do que a mãe.
Ela acha que ela domina o movimento, que ela pode escolher ou não ir para a mãe, enfim, né? Tá na arrogância que o Bert fala aqui. E aí, gente, o que que ele percebe? Aí ele percebe que existe uma paralisação aqui, e aí ele começa a falar assim: então eu vou colocar uma representante para a avó da cliente aqui. Vamos colocar a avó. A avó da cliente entra, aí ele sente que, ó, entrou a avó da cliente, ele sente que a mãe olha um pouquinho para ela, vira de novo, a cliente chega um pouquinho mais perto da mãe e resolve colocar também a bisavó aqui. Quando coloca, né, a bisavó, essa cliente aqui começa a chorar, assim, soluçar violentamente, né, chorando aqui e soluçando. E continua aqui segurando a mão da mãe, que ela tinha começado a segurar a mão da mãe. Eu tirei ela até daqui. Depois de um tempo, ele pede que ela se recoste na sua mãe, juntamente com seus ancestrais, né, na fila de ancestrais. O que que significa isso, ó? Ela estava grandona, ela não estava reconhecendo o tamanho da mãe. E aí ele pede para ela: agora recosta aqui na sua mãe, ó, encosta aqui, né? Imagina a cena da fila de ancestrais. E aí ela consegue, né, ficar escorada na mãe, com toda essa fila de ancestrais, a avó, a bisavó. Ao final, ele diz para o grupo que havia uma perturbação entre a mãe dela e a avó, né? A mãe da mãe, aqui. Por isso, ela se colocava grande, ó, ela precisava ser grande, porque sendo grande, quem ela representava para a mãe dela? A avó, a própria mãe da mãe. Então, a solução foi fortalecer essa mãe, que estava fraca, enfraquecida no sistema. Então, a filha via ela muito pequena, por isso ela também ficava grande, para que ela pudesse agora, né, não se comportar mais como grande, ser apenas filha. Então, olha que interessante, né? Um movimento aparentemente simples, mas algo aconteceu aqui, algo moveu para que essa mãe se sentisse segura o suficiente e essa filha também, para entrar no lugar dela, o lugar certo no sistema. Por isso que chama, é por isso que ele denominou dessa forma aqui. Bom, aí eu quero, para quem está só ouvindo, né, gente, nessa constelação eu mostrei com os bonecos, eu esqueci de falar. E aí, se você quiser voltar para olhar, né, o movimento com os bonecos, é interessante. Depois, tudo bem? Tudo certo aí, Ceicinha? Depois, ele passa por uma reflexão, né? Ele traz algumas percepções que ele teve aqui sobre esse dia. E eu achei bem interessante para a gente pensar que o Bert é muito seguro. Ele fala do que ele não se preocupa, ele fala o tempo inteiro, né? Acho que tem até uma frase dele aqui que ele fala assim. Antigamente, quando eu era jovem, eu procurava por soluções. Eu já desisti disso há muito tempo. Apenas trago algo à luz. E isso é tudo. Então eu posso me recostar tranquilamente e deixar as coisas seguirem o seu rumo. Então ele não está preocupado aqui se ele vai ter solução, se vai achar solução para todos os casos. Ele não está. Ele está preocupado em trazer algo à tona para que as próprias pessoas possam ir olhando para isso, para que isso se mova dentro delas. Então, ele fala aqui o seguinte: quais são as percepções dele sobre os distúrbios da fala até esse momento? Ele fala assim: foi estranho o que aconteceu aqui hoje à tarde. Na maioria das vezes, não foi possível captar o que estava acontecendo. Teve algo de louco também. Se vocês olharem o último encontro, ou o penúltimo, né, não sei, teve três casos ali que a loucura estava presente. A loucura, vou pôr entre aspas, né? A questão da doença mental. E ele fala que existe alguma coisa relacionada à loucura e aos transtornos da fala. E o que tem em comum entre eles é a oposição. Então, algo está em oposição. Vou até aproveitar os dois bonecos aqui, quem quiser olhar para a tela agora, né, que estiver só ouvindo. Há uma oposição. Lembra que quando a gente falava, ele até comparou também a esquizofrenia, né? Então existia uma energia de vítima e uma energia de perpetrador, de agressor aqui. E ele tem percebido que muitas vezes na fala também, não necessariamente agora vítima e agressor, pode ser que sim, mas uma oposição, de alguma maneira que não permite a união, a unidade. E ressalta que ele está falando isso aqui, mas que é só uma hipótese. E aí ele coloca.
Vamos continuar e deixar-nos surpreender por aquilo que talvez ainda se mostre. Ó, sem essa intenção, porque na constelação, os consteladores precisam se posicionar dessa maneira, sem intenção de curar, sem intenção de solucionar, apenas como canais, né, para que a solução possa chegar através deles. Aqui, olha que interessante, a recusa 3, gente. Por que que tem esses números? Eu já falei em algum dos encontros que são continuações. Aqui, não sei se vocês vão lembrar, é a continuação da página 24 de uma mãe que se recusava a enxergar a solução, né, para a filha. Então, o Bert falou para ela: você quer vir trabalhar? Então, vai ser sua última chance. Se você não fizer, né, o que é necessário, não se abrir aqui agora, eu não vou te chamar novamente. E aí ele chama ela de novo. Vocês percebem que para fechar esse primeiro dia, ele está dando a chance novamente para as pessoas voltarem, se elas quiserem, para ele também observar. E aí lembra que era o casal que estava lá. O pai estava primeiro querendo solucionar algo para a filha, lá na página 24. Depois ele fala: minha esposa está ali também. Aí Bert chama a esposa e percebe que a questão é mais com ela. Só que ela se negou. Então ele interrompeu aquela constelação. Mas aí aqui ele começa a investigar um pouquinho mais, né? Conversa um pouco mais e fala assim para Merlis Rankle, né? Não sei se pronuncia assim, que foi a que convidou ele para dar o seminário. Ele pontua a seguinte coisa: quando um casal é separado violentamente, isso também leva a distúrbios. E lembra, eu vou lembrar o que, ó, gente, eu tô até gaguejando, olha só, falando desse tema, né? Eu tenho que entender por que que tá vindo a gagueira, né? Mas olha só, aqui é o seguinte: hoje de manhã, né, eles perceberam que a filha desse casal, ela estava querendo morrer. E ela estava querendo morrer por quem? E aí quando o Bert questiona assim para a mãe, ela fala: "É por mim? Por mim não é que ela está querendo morrer". E aí ele vai entendendo o que que é que funciona, né, aqui para esse casal. Então ele fala para eles, pergunta: "Um de vocês já foi casado?" A mulher fala que não, o marido diz que sim. Olha a oposição acontecendo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí ele fala assim: existem filhos desse relacionamento, desse primeiro relacionamento? O marido diz que não, a mulher não fala nada. Aí ele fala: então existe algo na família da mulher, da mãe da criança. E vai fazer um teste simples para saber se é proveniente da família materna ou da família paterna. O que que ele faz? Vou pegar os bonecos aqui também. Quem quiser olhar para a tela agora, olha. Ele coloca o pai e coloca a mãe para entender. E logo, logo fica claro que é da família da mãe dessa cliente aí. E aí ela fica muito tocada e começa a se abrir um pouco mais. Algo, né, fluiu dentro dela sobre isso. E ela conta que a mãe dela tem uma meia-irmã que só foi apresentada à família quando ela foi se casar. Então imagina, né, sei lá, mais de 20 anos, né, sem saber dessa meia-irmã. E ela é a irmã mais velha, fruto de um caso do avô dela. E essa minha irmã teve uma bebê e ela doou essa bebê para uma família nos Estados Unidos. Então, olha a questão: uma pessoa que não era incluída na família até se casar, uma bebê que não foi incluída porque foi doada, né? E ao mesmo tempo, esse avô que teve esse caso também estava ali envolvido nessas exclusões. Então, o Hellinger fala para ela assim, porque ela fala para ele: ah, mas eu não sei muita coisa a respeito da família da minha mãe. Ele fala: não, mas isso aqui já é muita coisa, porque nenhuma dessas pessoas tem lugar na família, exatamente como a cliente disse sentir, porque ela chega lá atrás falando que ela não se sente parte, ela sente que ela não tem um lugar ali dentro da família. Então, ele foi reposicionando todos os membros que estavam fora de lugar, o avô, a avó, essa meia-irmã, todo mundo. Mas em determinado momento ficou claro que havia uma criança morta dessa participante. E aí ela confirmou. Olha que interessante. Lembra que no começo aqui, né, ele pergunta: existem filhos desse relacionamento, do primeiro? O marido negou e ela ficou calada.
E aí aqui apareceu a criança morta, né, na constelação. E quando essa cliente abraça, quando ela realmente assume que existiu uma criança e que essa criança morreu ou foi abortada, algo assim, e isso não fica claro, e o Bert não entra nisso, porque não é interessante, não precisa, né? O que precisava vir à tona é essa criança, e ela foi reconhecida e foi integrada. Dessa maneira, foi perceptível como na constelação a filha que tinha o distúrbio da fala foi liberada. Quando entrou a criança que estava excluída, a filha viva ficou liberada. Né? Então, essa constelação é bem grande, das 58 a 64, né? Então, se vocês quiserem depois olhar com mais calma. E ao final, né, Bert fala para o grupo o seguinte: agora existe um grande perigo de que alguns irão até a cliente para lhe perguntar o que foi, ou vão querer ainda consolá-la. Esses são os ajudantes fracos. O estranho é que, se fizerem isso, vão se sentir melhor. Melhor do que eu, melhor do que a cliente. Entretanto, quanta responsabilidade tomam para si? Nenhuma. Eles se alimentam dos outros por meio de seu consolo. É um tipo de vampirismo, só que os dentes estão ocultos. Olha, essa parte aqui, ela é tão importante para nós no dia a dia, né? Quantas vezes a gente fica tendo curiosidade de saber o que está acontecendo na vida do outro, ao invés da gente se posicionar de uma maneira assim, em ajudar a pessoa, mas sem entrar no que é, naquelas questões mais profundas, sem ficar invadindo um segredo ou algo que ela não quer compartilhar. Então, por que que ele falou isso? Porque durante a constelação, primeiro a mulher tinha negado que existia, né, essa criança. E aí apareceu, e aí ela acolheu, mas ela estava provavelmente envergonhada. Às vezes nem o marido sabia da existência daquela criança. Então era um assunto extremamente delicado. Beth aqui protegeu ela quando ele pontuou. Não é para ninguém, ele não falou dessa forma, mas ele falou de uma forma bonita, né? Ninguém vai lá especular que ela estava chorando, porque o que que aconteceu, que história foi essa, que filha era de quem, foi antes do casamento, foi durante o casamento. Não era para perguntar, porque isso não era relevante à questão. A relevância era incluir essa filha que estava excluída do sistema. Né? Então, isso aqui serve para nós o tempo inteiro, para a gente não invadir, né, o mundo do outro, não invadir o que o outro não quer compartilhar. A gente pode ajudar, não precisa saber exatamente o que está acontecendo, mas se colocar ali. E olha como é que é forte. Ele fala que a gente se alimenta dos outros por meio de um consolo, um falso consolo, que se torna inclusive um tipo de vampirismo. Olha só, um vampirismo. Eu vou lá e me alimento, né, daquele caso, daquela situação. Eu gosto de saber o quão mirabolante foi a história, se teve traição, se teve morte, como é que funcionou. Olha só, né? Então, isso é muito importante da gente trazer para o nosso dia a dia, né? Respeitar os segredos alheios ou a recusa em falar, né? Agora, a gente está na página 65. A gente vai ver aqui uma constelação sobre com o tema traição, né? E também, gente, é um tema bem delicado, né? Que o Bert vai tratando de uma forma muito importante, preservando o que é necessário. E antes, eu quero até pontuar uma questão, que é assim, muitas vezes a gente vê o Bert falando na lata, né? Falando umas coisas até duras para as pessoas, a gente fica até incomodado da forma como é feita. Mas vocês perceberam que na última constelação ele preservou demais o segredo da moça? Ele preservou a questão, falando para as pessoas não procurá-la. Então, quando é importante para o sistema, para a questão, ele protege. E aqui também é a mesma coisa, né? A gente vai ver um caso difícil, que é de traição, e um filho envolvido nisso. Então, vamos entender melhor. Nessa constelação aqui, vou até tomar uma aguinha aqui. Um homem de meia idade se aproxima de Bert e fala que quando ele tinha 13 anos, ele contou para o seu pai que a sua mãe o traía. Aí o Bert vira para ele e pergunta: Você sabe o que isso significa? Ele fala: Condenação? Bert assente e fala: Sim, pena de morte. Porque, vamos entender, tem uma máxima que ele fala também em vários trechos das suas obras, que é: filho nenhum deve expor segredo nenhum dos pais, filho nenhum deve interferir, né, no casal, no relacionamento do casal, por mais que a gente se compadeça, porque às vezes o casal sabe o que está se passando,
Só que ele prefere deixar daquela maneira. E quando o filho traz à tona, aí o casal é obrigado a se manifestar. Às vezes o casal é obrigado até a se separar. Então, é muito delicado. Filho nenhum deve envolver nos segredos dos pais, a não ser que chegue até nós, né, de alguma maneira. A gente pode incluir o segredo na constelação quando a gente realiza, mas da forma como ele falou na última constelação, sem querer saber exatamente o que aconteceu, só incluindo. Se apareceu algo, a gente inclui, sem ficar perguntando demais. Por isso que ele fala que é gravíssimo quando um filho faz esse movimento em relação aos pais. E aí ele coloca a constelação. Os movimentos começam a acontecer ali. Primeiro ele coloca o pai, a mãe e esse filho que contou. Depois, gente, ele muda o filho para um lugar, porque o filho fica meio incomodado no lugar inicial. Vou até colocar aqui para vocês perceberem. Vou pôr de novo o pai e a mãe aqui, um olhando para o outro assim. E eu vou pegar o filho pequeno também para vocês verem, né, os bonecos como que funciona aqui. Ó, foi assim que ele pôs os representantes: o pai, a mãe e o filho. Depois, ele muda o filho de lugar, ele coloca o filho aqui, ó, mais ou menos aqui, né? E aí ele pergunta como é que o filho se sente aqui. Aí o filho fala que se sente melhor. E ele fala: esse lugar aqui é a morte. Então é como se fosse para cá, na verdade, né? Esse lugar aqui é a morte. Então o filho se sente bem quando ele está na posição, né, mais mórbida aqui do sistema. E aí os movimentos vão acontecendo, ele inclui um homem, né, morto ali de alguma forma, porque ele olha para o chão, vai acontecendo tudo. Em determinado momento, Bert diz que parece que o cliente se identifica com um vingador. Fica muito claro que vingador, né, que é esse, né, o do desenho lá não, né, gente? É alguém que quer vingança dentro do sistema, alguém que aconteceu, presenciou, viu algo muito assim injusto acontecendo e queria se vingar, queria justiça de alguma maneira. E ao perguntar para o cliente, quando ele percebeu isso e pontuou, ele perguntou para o cliente qual é mesmo o seu distúrbio da fala. E olha que interessante, o cliente fala que é um distúrbio hiperfuncional, que o faz falar muito forte, agressivamente, ele não tem controle, ele não tem esse controle que a gente fala baixinho, a gente vai mais alto, a gente vai mais alto, ele sempre fala com muita força. Então, olha que interessante, né? A voz até refletindo esse instinto de vingador, esse instinto de vingança. Aí, Bert posiciona o cliente. Agora eu vou trazer o cliente, vou trocar, né? Adulto, né? Vou tirar ele criança aqui só para a gente fazer, colocar ele adulto. E ele pede que ele olhe para frente. E olhando para frente, ele pede para que e ele olha para frente, está com o punho fechado, cerrado, assim, segurando a mão assim. Então ele fala, fale com bastante raiva, né? Fala, encoraja ele a gritar. Eu quero vingança, né? E fala para ele ficar assim falando, mas ele não consegue. Ele fala vingança, vingança. Aí Bert até brinca também, fala, nossa, mas você não tá nada bravo, né, com isso. Grita. Aí ele consegue gritar. Quando ele grita várias vezes vingança, bem alto, bem forte, aí ele abre o punho. Já não tem mais raiva, a raiva foi embora quando ele começou a gritar. E o Bert falou para ele: então repita também essa frase. Eu, né, em relação ao que aconteceu, cheguei tarde demais. Pede para ele repetir novamente. E ele vai conduzindo os movimentos da alma para que ele fique depois, né? Quase que ele vai abaixando, fazendo o sinal de reverência, ele vai abaixando, ajoelhando, depois ele cai de bruços no chão, né? Como que pedindo, né, um perdão por ter trazido isso à tona para os pais. E isso é um movimento, gente, antes de passar para frente, eu quero falar também. Muitas vezes, quando a gente se sente culpado, quando a gente fez algo que não foi legal, mas a pessoa nem está mais perto de nós, às vezes ela já não está mais viva nesse plano, a gente pode, né, se curvar um pouco, né, se curvar, reverenciando, pedindo perdão, e aí sinta o movimento da alma, que foi o que o Bert foi fazendo para ele, sinta, né, o quanto que você tem vontade de se curvar. É pouco, é muito, ajoelhar diante da pessoa, diante da situação, é deitar no chão completamente, né? Assim, descendo do orgulho, descendo da arrogância, e foi o que aconteceu ali. E no final, ele ficou super bem, né? Esse cliente se sentiu muito mais aliviado. E eu já presenciei, gente, algumas constelações
em que as pessoas realmente gritam, né? Que é só praticamente assim, às vezes o movimento é gritar alguma questão, alguma frase, e ela já sai da constelação assim com outra vibração. A pessoa chega muito para baixo, muito fechada, e de repente sai forte dali, né? Então foi o que aconteceu. E aí, pensando, né, já no encerramento do primeiro dia, ele vai encerrando. Eu acho que eu vou encerrar, eu vou pegar esse exercício e fazer depois, tá? Eu vou inverter a ordem pra gente aqui. Ele passa, né? Agora a gente vai passar para uma questão, lembrando que ele sempre observa como que o cliente se veste, como que está o cabelo do cliente. Isso tudo é importante ali na constelação, gente, tudo. E ela chama a divisão, né? Essa constelação que ele faz. O cliente chega com uma barbinha estreita que divide o queixo em duas metades. Então, logo que ele se aproxima, Bert questiona e fala o seguinte: você é dividido? Olha a pergunta, né? É uma pergunta que a gente até assusta porque a gente não está acostumado. A gente está acostumado a perguntar o nome, a idade, de onde a gente é. Mas quando fala você é dividido e o cliente gagueja falando não que eu saiba e conta, né? E ele começa a entender um pouquinho mais. Mas qual que é a sua origem? Aí ele conta que os pais vieram da Turquia. E ele pergunta para o cliente: e você fala turco? Ele falou sim. Fluentemente? Não, não, não tanto quanto o alemão. E quando ele fala assim, ele gagueja. Mas aí ele fala sem gaguejar, mas eu me faço entender bem. Aí Bert fala para ele: aí, ó, essa é a divisão. Então, ora na resposta do cliente ele gagueja, ora a resposta é fluida sem gaguejar. E aí o Bert fala para ele: então, já que você fala turco, fala em turco essa frase. Eu sou um turco. E o cliente fala sem gaguejar: eu sou um turco. Depois ele fala para o grupo: tá vendo? Ele pronunciou super bem. E o cliente fala: é estranho, porque eu gaguejo mais em turco. O Hellinger fala: sim, talvez porque isso esteja excluído. E ele olha demoradamente para o cliente olha para frente e ele fala o seguinte: vou constelar duas pessoas, uma para a Turquia e outra para a Alemanha. Você vai escolher um homem ou uma mulher para representar a Turquia? Aí ele fala: eu escolho um homem. Tô pegando os bonecos de novo, tá, gente? Escolho um homem para a Turquia. E aí ele fala assim: e para a Alemanha? E aí, para a Alemanha, vou até pegar uma loirinha aqui, ele escolhe uma mulher. E aí, gente, ele fica, coloca o cliente no meio, né? Vou pegar o cliente aqui de novo, olhando aqui, né? Essa é a Alemanha, essa é a Turquia. Vou deixar assim. E aí ele começa. Ele olha para a Turquia, ele olha para a Alemanha, ele olha para a Turquia, fica clara a divisão dele, ele não para de olhar, ele olha para um e para outro, para um e para outro, o tempo inteiro. Faz um gesto negativo e se coloca de uma forma que pode ver as duas. Assim, né? Ele consegue ver as duas, mas ele ainda assim fica fazendo esse gesto. Então, o Hellinger vem e coloca ele em frente à Turquia. Olha o que ele faz com os bonecos. Ele coloca assim. Então, ele fica aqui em frente à Turquia e ele fala para ele: a Turquia faz com que você gagueje, porque você atraiu. Olha só, né? Olha a divisão. Como assim traiu, né? O cliente se vira novamente, não sabe muito para onde ir e gagueja nos movimentos, como se fosse assim. O Bert fala, ele está gaguejando nos movimentos. Olha, vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá. Agora, Bert tenta conduzir a Alemanha até a Turquia, mas acontece que ele continua assim, né? E fala para ele: você sabe qual que é a solução? Ele fala: não sei qual é a solução. Qual é a solução? É que você vá para a Turquia. Volte para a Turquia, que ele fala. Lá você vai encontrar a sua unidade e seu idioma. Vocês lembram de uma. Já teve uma constelação no livro passado, se não me engano, que ele falou, né, que às vezes é necessário voltar para o país de origem, porque dependendo da forma como as pessoas saíram, fugidas ou discriminadas, deportadas, né? Às vezes a pessoa se sente não pertencente àquele lugar ou não tendo permissão para ir lá novamente. Então ele fala que a solução aqui seria ir para a Turquia.
porque lá ele ia encontrar, né, essa unidade dentro dele. E aí, na hora que ele vai falando, o rapaz até quer falar, "Ah, mas não tem jeito de eu voltar, né? Porque a gente sempre coloca uma objeção. Mas talvez, né, essa volta não precisa ser necessariamente para o país. Eu fico até me questionando, isso é um questionamento meu, tá? Porque muitas vezes realmente é difícil, né, já pensou? Falar que a gente tem que mudar para um outro país, assim, de uma hora para outra. Às vezes não vai ser possível aquilo. Mas quem sabe se ele fala bem o turco, de repente começar a dar aulas de turco, de repente fazer parte de alguma ONG que ajuda, né, refugiados turcos no país dele, na Alemanha. Então, voltar para a Turquia talvez seja simbólico aqui, que ele quer dizer. Se puder voltar ou fazer uma viagem, reverenciar, né, os lugares pelos quais os pais dele, né, passaram ou viveram, e ele também. É interessante fazer isso, mas às vezes a gente não precisa levar exatamente ao pé da letra, né? Para a gente encontrar essa unidade. Vou voltar, porque ele traz esse exercício, e esse exercício serve para pessoas que têm distúrbio da fala, especialmente as pessoas gagas que ele coloca aqui, né? Tá na página 74. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, se eu não coloquei errado. Isso, página 74. Olha só, né? Ele pede para todo mundo, e aí a gente pode fazer também, tá, gente? Esse exercício, né? Se vocês quiserem fazer em casa, porque nós, né, querendo ou não, a gente tem muitas exclusões, muitas divisões dentro da própria família, dentro de nós. Então a gente pode fazer isso também para nós, né? Para que a gente viva com mais unidade interna. Então ele pediu para que as pessoas fechassem os olhos e disse o seguinte. Dirijam-se a cada um dos membros de suas famílias através de várias gerações. Olhe para os bons, os maus, os agressores, as vítimas, os que morreram cedo, os rejeitados, os esquecidos. Olhem para cada um deles e digam: você e eu, nós dois. Você e eu, nós dois. Você e eu, nós dois. Digam sobretudo para sua mãe e para o seu pai, você e eu, nós dois. E para cada filho que você tiver também, você e eu, nós dois. E atentem-se, gente, olha como que as palavras são importantes, né? A gente começou a falar sobre isso. Quais são as palavras que nós escolhemos para conversar com as pessoas, para nos expressar, para, enfim, até para fazer uma crítica, ou chamar a atenção de um filho, a gente precisa prestar atenção às palavras. E olha como é diferente quando a gente fala você e eu, tem uma divisão, não tem? Você e eu. Agora, quando a gente fala nós é uma palavra que une, que a gente se sente pertencente quando alguém fala. Quando alguém, por exemplo, está no início de um relacionamento, né? Às vezes fala assim, a minha casa, o meu sofá. Às vezes tem gente que até permanece falando dessa forma, né, ao longo do tempo. Mas quando a gente fala assim, a nossa casa, a gente está começando uma vida nova, né? O nosso sofá, o nosso quarto, é como se a gente incluísse a pessoa se sente incluída. E a gente também, quando a gente inclui o outro, percebam que a gente não anda sozinha, não precisa andar sozinha, não sou eu e o outro, somos nós. É como se a gente jogasse, né, no mesmo time, ali no casamento, ou na amizade, ou numa equipe de negócio, de trabalho. Então, observem como é diferente quando a gente traz o nós para o nosso dia a dia, ao invés do eu e você. Além disso, a gente também traz muitas exclusões no dia a dia. Todas as vezes que nós criticamos alguém sobre algo, e crítica a gente faz o tempo todo, a gente julga as pessoas o tempo todo, infelizmente, mas a gente tem que se policiar também, porque é como se eu me colocasse maior, como se eu falasse que a pessoa está lá embaixo e eu estou aqui em cima, né? Quando na verdade, gente, é igual esse, eu vou pegar a bonequinha de novo para ilustrar, né? É como se na verdade a gente tivesse no pedestal, pequeno, né? A gente está achando que o outro é pequeno, mas nós é que estamos, quando a gente exclui as pessoas por serem diferentes, seja da nossa própria família, os nossos amigos, ou as pessoas com as quais a gente convive. Então, achei esse exercício muito legal. E eu sugiro, inclusive, né,
que vocês façam não só fechando os olhos e pensando, mas que vocês façam um exercício escrevendo, sabe por quê? Porque é difícil às vezes a gente lembrar de todo mundo só fechando os olhos. Então comece, né, com os filhos, quem tem filhos, agradeça aí, né, o marido, a sogra, o sogro, e depois vão passando para os pais, para os irmãos dos pais, para os avós, para os irmãos dos avós, para os bisavós, todo mundo que vocês souberem, até a geração que você conseguir ir, é legal você fazer. E você sempre olhar para cada um, depois que você escreveu, fez essa árvore genealógica, as crianças abortadas, às vezes não tem nome, às vezes não sabe se o aborto foi de um menino ou uma menina, não tem importância. Sinta e coloque o que você sente ali. E você fala, né, para cada um. Você e eu, nós dois. Isso faz muita diferença. A gente vai incluindo muito mais, abrindo a nossa alma, dando espaço para esse conforto, para essa questão do pertencimento que é tão importante, que faz a gente se sentir seguro na vida, né? Leve, amado, e por aí vai, né? Vou parar aqui a gravação agora, quero agradecer vocês. Semana que vem a gente já vai começar o segundo encontro. Então, semana que vem a gente está terminando aqui, né? O primeiro já foi hoje e semana que vem será o segundo, certo? Vou cancelar aqui.